E ela juntou 20 mil reais, né, na reserva. Vai no mercado, você não sabe o quanto você pode gastar. Todo mundo de carrão e eu aqui com esse carrinho, 9 mil reais. Só que sem correção monetária e juros. Se enxergar só o hoje, você vai ter um belo de um problema lá na frente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com mais um vídeo aqui de dicas para diminuir o nosso custo de vida. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os comentários lindos que vocês estão deixando para mim aqui no box de comentários. Muito obrigada. Eu tô lendo um por um, pessoal, e realmente tô muito feliz com os resultados que vocês também estão obtendo e estão me deixando aqui nos comentários, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Mais do que, assim, passar essas informações, o mais gratificante é quando alguém volta aqui e comenta, né, que aplicou, que deu certo, que ajudou. Então, essa é a intenção. E, gente, eu montei uma playlist aqui só com esses vídeos do diminuir o meu custo de vida, tá bom? Porque acabou virando uma série, gente. São vários vídeos, tá? Eu tô sempre, assim, tentando puxar na memória tudo que eu apliquei nesses meus 16 anos de casada pra diminuir o custo de vida aqui da minha família. Eu conto mais assim, pessoal, porque quando eu era solteira, né, os encarregados eram os meus pais, né, de suprir a casa, enfim, eu podia dar uma ajudinha ou outra de vez em quando, mas não era minha responsabilidade manter o orçamento e o custo de vida da casa. Então, eu comento mais sobre os meus 16 anos de casado, tá? Então, pega um caderninho aí você também, ó, eu tenho tudo anotado aqui. Eu tenho material para mais vários outros vídeos e eu vou soltando aos poucos aqui no canal. Então, por isso que é importante que você esteja inscrito aqui para não perder nenhum, tá? Então, vamos lá para a primeira dica, gente. A última, gente, vai ser uma que me ajudou muito a reduzir os gastos aqui em casa e o nosso custo de vida, tá? Então, fica até o final e não está por ordem de importância, tá bom? No começo, gente, comentário número 1. Parece que a gente, assim, você economiza e você não vê resultado. Só que isso é o início, pessoal. A gente tem que ter paciência. Deixa eu ler o que eu anotei aqui, ó. Eu bolei um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa, ela conseguiu juntar, diminuiu bastante o custo de vida dela e ela juntou 20 mil reais, né, na reserva de emergência dela, que é o nosso objetivo aqui com a nossa série, né? E aí ela pensa, poxa, mas esses 20 mil reais não vai me deixar rico. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar economizando, eu vou viver a minha vida normal. Então eu vou gastar isso aqui, eu vou trocar por um carro mais novo, sem a pessoa tá precisando, né, trocar de carro. Eu vou dar um update na decoração da minha casa, eu vou trocar móveis só porque eu acho bonito, não porque eu tô precisando. E aí o que acontece, pessoal? Chega uma emergência, bate na porta dessa pessoa. Vamos dar aqui exemplos de emergência. Perda de emprego, uma conta inesperada que você tenha que pagar, perda de saúde, que não está nas nossas mãos, né, gente? Uma parte sim, mas boa parte não. Desemprego e... desculpa. E aí volta aquele ciclo. Você vai ter que se endividar de novo. Porque os 20 mil você não tem mais. Você achou que era pouco, aí você foi e gastou. Então, por isso que paciência é um ingrediente essencial nessa nossa jornada de baixar o nosso custo de vida e manter uma reserva de emergência, tá, gente? Então, sempre pensando assim... A reserva de emergência não é pra ficar lá de enfeite e... Porque tem pessoas que falam assim, né? Mas o dinheiro fica lá parado, eu não posso mexer nesse dinheiro, qual que é a graça? Não, é o que o próprio nome diz, é emergência, é uma necessidade que emerge do nada na sua vida e que todos nós temos. E se você não tem, você vai fazer o quê? Cartão de crédito, empréstimo com parente... Empréstimo no banco, que é aquele que os juros são altíssimos, né? E por aí vai, gente. Aí o número 2. Uma dica também muito essencial é a gente saber quanto a gente pode gastar no supermercado. Por incrível que pareça, muita gente, e eu falo assim também, gente, eu até uns 2 anos atrás, eu acho que eu fazia isso. Você vai no mercado, você não sabe o quanto você pode gastar.
sabe? Você não sabe nem o quanto você tá gastando por mês. Quem dirá o seu orçamento mensal com alimentação? Então, isso é muito importante você saber. Não, hoje estou indo ao supermercado e eu vou posso gastar R$ 300. Não sei se você vai semanal ou se você vai mensal. Aqui em casa a gente vai umas 4 vezes por semana, eu acredito, no mercado. Mas a minha situação é outra, né? Pra não alongar muito aqui, porque eu já falei em outros vídeos, depois a gente conversa com isso. Mas eu vou umas 4 vezes por semana no mercado, no mínimo. Isso se eu não for mais. Aí vamos supor que você vá semanal. Se você sabe que você tem 300 para gastar, você não vai passar daquilo, você vai controlar o que você põe no seu carrinho. Mas Dani, como eu vou saber que eu tenho 300 para eu gastar essa semana no mercado? Porque quando o seu salário cair, você já separou o tanto que era para alimentação, como a gente falou lá nos vídeos passados, né? Caiu o salário, você tem que saber, não, a minha família precisa de no mínimo X para se alimentar por mês, porque senão o dinheiro vai acabar. Aí vai fazer o que, gente? Começar a passar no cartão, pedir emprestado? Não dá, né? E você tendo um orçamento, você pensa 2 vezes no que você vai pôr no seu carrinho também, tá? Aí a dica número 3, evitar compras para impressionar. Pessoal, essa é muito comum. Eu não sei se eu já fiz isso na minha vida. Eu acredito que não, mas principalmente quando a gente é jovem, assim, a gente sempre quer ter o que as pessoas da nossa idade têm, né? Acompanhar o nosso grupo. Eu acredito que eu já devo ter feito isso sim. Mas, por exemplo, ó, a gente tenta manter a aparência muitas vezes para os outros e não para nós mesmos. Roupas caras, celulares novos, carro da moda. Mas na verdade, a saúde financeira da nossa família vale muito mais do que isso, gente. Porque assim, a gente viu, você foi lá numa festa, vai. Aí o fulano, ai pessoal, eu troquei de carro, tal, agora eu tô com o carro X. Você não sabe, não tem um raio-x da conta bancária dele, gente. Você não sabe se ele parcelou, se ele se endividou, se ele vai ficar apertado, se ele vai deixar de fazer outras coisas para manter esse carro novo, quanto vai ser o IPVA desse carro novo, se ele vai conseguir pagar depois. Assim, isso são coisas que não é da sua conta, né? Muitas vezes a gente se ilude e acaba até tendo vergonha, né, gente? Tipo, ai, nossa, mas eu vou ir numa viagem com o meu grupo de amigos, tal, todo mundo de carrão e eu aqui com esse carrinho. Só que você mal sabe que o seu carrinho, ele é quitado, você paga o IPVA à vista, ele tá super em dia com a manutenção, atende super bem a sua família, só que você não quer ficar por baixo. Então, assim, eu sinto muito dizer, mas a única saída para isso é, ó, você mudar a sua mentalidade. Que se eles são seus amigos de verdade, primeiro, ninguém vai tirar sarro de você, ninguém vai comparar, ninguém vai fazer comentário bobo do seu carro. E me desculpa, se fizer, é amizade tóxica. Porque amigo que é amigo de verdade, ele tá com você pelo que você é, não pelo que você tem. Mesmo que você ande a pé, que você ande de ônibus, se a amizade é verdadeira, ela vai ficar na sua vida. Agora, uma amizade que vai sempre querer comparar ou pôr você pra baixo por causa de bens materiais, desculpa, gente, é amizade tóxica. Então, isso tem que ser revisto, né? Gente, 4ª dica. Pequenas economias geram grandes resultados, pessoal. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que tem uma pessoa que ela junta R$ 5 por dia. Não sei, né? De repente a pessoa ela é autônoma ou ela recebe um dinheiro assim frequentemente e ela falou, não, todos os dias eu vou guardar R$ 5 para a minha reserva de emergência. No mês ela vai guardar R$ 150, gente, no mês que tiver 30 dias. No ano, 1.800. E chuta quanto ela vai ter guardado em 5 anos, pessoal. R$ 9.000. Só que sem correção monetária e juros, porque a gente não vai deixar esse dinheiro lá parado, né? Tem que ser em algum lugar que pelo menos corrija a inflação, porque daqui 5 anos, 9.000 não vai ser o mesmo valor. Não vai comprar as mesmas coisas que 9.000 compra hoje, né? Então, assim, Dani, mas 9.000, isso não vai mudar minha vida. Só que assim, gente, os 5 anos, eles vão passar.
Pode ter certeza, de um jeito ou de outro ele vai passar. Se você guardar esses 5 reais por dia, 150 reais por mês, que eu acredito que é acessível para qualquer um, gente, é o quê? 2 pizzas hoje em dia, né? 150 reais. Eu sei porque eu acabei de voltar de férias do Brasil, né? Então tô assim com os preços fresquinhos. Então 2 pizzas, 150 reais, você guardou. E dali 5 anos você vai ter um bom colchãozinho financeiro, né? Isso assim, eu tô dando um exemplo mínimo. E se você consegue guardar 300, né, por mês? Se você consegue guardar 400. Aí, Dani, mas o que isso tem a ver com diminuir o meu custo de vida? Porque, na verdade, eu tô tirando dinheiro do meu bolso pra pôr na poupança. Só que aí é que tá, gente. Muitas pessoas têm o custo de vida alto por dívida de cartão de crédito. Por quê? Se você não fizer o seu colchãozinho financeiro, a sua poupança, emergência bate na porta de todo mundo, gente. Quem nunca? A gente tem gasto inesperado com tudo. Pode ser um dentista, pode ser uma medicação. Se você tem pets, pode ser alguma coisa com seu pet, alguém da sua família, seu filho precisou de um aparelho, seu filho precisou de um livro novo na escola, a mochila quebrou a alça, enfim, tudo acontece. E se você não tem esse colchão financeiro, você vai recorrer a empréstimos. E banco não deixa barato, gente. Muitas vezes a gente pensa assim, né? 1% ao mês, 2% ao mês. Mas eu acho que nem existe cartão de crédito que cobre só isso, gente. Deve ser muito mais. Só que assim, qual investimento que rende isso hoje em dia? É muito difícil. Quando você investe o seu dinheiro para o banco te pagar, 2% é praticamente impossível. Só que para ele cobrar de você, quando você que pediu emprestado, é muito fácil. Eles podem cobrar juros altíssimos. Então, aí você vai, mas meu custo de vida é muito alto. E muitas vezes é porque você tá sempre pagando cartão de crédito. Você tá sempre pagando o empréstimo consignado, você tá sempre devendo alguém. Então, o seu custo de vida se torna alto porque você não vai conseguir fugir dessas dívidas, tá, gente? Então, uma coisa é ligada à outra. Não ter dívidas é ligado a ter um custo de vida baixo. Gente, pausa para um cafezinho que vocês sabem que eu amo. Vocês estão com um de vocês aí? Pega uma bebidinha, um cafezinho, porque o nosso vídeo aqui tem que ser com tempo, né? Porque as dicas é para mudar a nossa vida mesmo. E vocês também deixem dicas para mim, tá? Porque eu leio todos os comentários. Então, vamos lá, gente. Essa dica aí, né? Então, aí eu anotei assim também. Muitas pessoas, elas só conseguem enxergar o dia de hoje. Elas só enxergam que elas estão guardando 5 reais por dia. Elas só enxergam aqueles 5 reais. Mas ela não enxerga que ela vai viver, com a graça de Deus, né, gente? Muitos anos, muitas décadas ainda pela frente. E você vai querer viver mal? Você não vai querer. Né? Você vai querer desfrutar a sua vida, você vai querer passear, você vai querer dar coisas boas para os seus filhos. Então, se você enxergar só o hoje, provavelmente você vai ter um belo de um problema lá na frente. A não ser que você seja herdeiro, né? Mas aí você não estaria nesse vídeo. Eu acredito, né? Então, pessoal, a nossa vida ela é feita de escolhas. Você pode escolher juntar de pouquinho em pouquinho e pode escolher não fazer nada. Torrar tudo que você gasta e mais ainda. E ainda torrar o que você não tem, porque cartão de crédito é gastar dinheiro do banco, né? Número 5, pessoal, cuidado com compras online e por impulso. Hoje em dia, a gente tá assim no sofá, aí de repente você tá lá no Instagram ou no Facebook e aparece um anúncio de loja pra você. Aí você, ai nossa, era bem o que eu tava precisando. E sem querer você clicou naquele anúncio e você já tá lá, abduzida pelas compras online, né, gente? Quem nunca? Então, assim, esses aplicativos também, eles te deixam parcelar, eles te deixam pagar depois. Eu não sei como é aí no Brasil, gente. Aqui existe um método que chama Klarna. Você compra, você não precisa de nada, só o seu e-mail e o número da sua conta bancária. Aí você pode pagar 30 dias depois, sem ter cartão de crédito, nada. É um método que deve ter uns 5, 6 anos que implementaram aqui na Holanda. E aí, a maioria dos sites aceita Klarna.
E aí você compra e ó, esquece que você comprou. Só depois de 30 dias que chega o avisinho. E aí, se você esquece, é cobrado juros em cima disso, né? E é com isso que o Klarna ganha. Então, é muito fácil comprar online, pessoal. E uma dica que eu daria é você, enquanto você tá nesse processo, né, de diminuir o seu custo de vida, eu não sei se você está endividado ou não, desinstalar esses aplicativos que vão te dar gatilhos, porque o objetivo deles é esse, falar que tá te dando desconto. Ai, compra esse aqui, ó, você vai pagar só 2 e vai levar 3. Então, o objetivo é fazer você gastar. Tô falando de coisas desnecessárias, tá, gente? Não de coisas que a gente usa mesmo no nosso dia a dia. Que já eu vou falar de estoque, não sei se nesse ou no outro vídeo, mas enfim. Então, desinstala isso, se desinscreve dessas newsletters, né, que chegam no seu e-mail com promoções e tal, porque por enquanto o seu foco é reduzir o seu custo de vida. Então, você tem que ver o mínimo possível essas promoções, tá? Número 6. Celebre as suas pequenas vitórias, gente. É muito importante você comemorar, sabe? Se você é uma pessoa que nunca guardou nada, ou pelo contrário, você vivia no vermelho, você conseguiu juntar 100 reais, celebra aquilo, sabe? Vibra por aquilo, porque é uma conquista que você teve. Antes você estava muito pior, e é assim, passo a passo. Você conseguiu evitar uma compra por impulso, pensou várias vezes e decidiu que você realmente não precisava daquela compra. Então comemora isso, sabe? Fique orgulhoso de você mesmo, porque você tá tentando ter uma vida melhor, sabe, gente? Isso é, ó, a paz mental que vai te trazer, né? Você pagou uma conta que estava atrasada, economizou numa compra do supermercado, né? Pegou promoções. Você tem que comemorar. Isso é muito importante porque isso vai te dar mais motivação para mês a mês você ir baixando o seu custo de vida. É o que eu sempre falo assim, não é uma coisinha, economizei R$1 ali, R$2 ali. Não é isso que vai baixar o seu custo de vida, é um conjunto de coisas, né, que nos vai fazer com o passar dos meses. Não importa que demore 1 ano para você conseguir ver algum resultado, mas é melhor do que você continuar se afundando em dívidas, em crédito e o pior, não ter nenhuma reserva de emergência, né? Número 7, pessoal, se pergunte, eu preciso ou só quero? Acredite, se você tá assim nesse modo compulsivo de compras, de sair, de passear, de gastar desenfreadamente, faz essa pergunta, sabe? Ah, por exemplo, eu vou dar... É complicado porque eu sou mulher, né, gente? Não complicado, mas assim, eu falo sempre do meu ponto de vista. A gente é o que? É roupa, é maquiagem, é decoração de casa, é utensílio de cozinha. Os homens devem ter outra cabeça, né? Mas, por exemplo, coisas que uma mulher gostaria, né? Tratamentos de beleza, roupas e sapatos da moda. Os homens, ferramentas inovadoras, né? Eu posso falar pelo meu excelentíssimo marido. Relógios também, meu marido, eu que freio ele, gente, senão ele ia querer ter uma coleção de relógio, tá? Eletrodomésticos modernos. Então, assim, antes de você ir lá e parcelar aquela geladeira side by side, gente, eu também gostaria muito de ter uma side by side, mas você vai se perguntar, eu preciso ou eu quero? Porque eu vi na casa de alguém, porque agora todo mundo tá tendo, porque agora é a tendência. Então, se faça essa pergunta, principalmente se você for parcelar, que é uma linha muito tênue aí, tênue para você depois não conseguir arcar com as parcelas e se endividar mais ainda. Então, qual a diferença de uma necessidade para um desejo? A necessidade, exemplos de necessidade, gente: comida, saúde, educação, moradia, transporte, né? O transporte, dependendo do lugar que você mora, não tem como você se locomover a pé ou de bicicleta, né? Como aqui a gente tem a vantagem da bicicleta. Então você pode economizar muito com transporte, mas dependendo do lugar, não. Então, assim, isso são necessidades. E desejo, ele é uma coisa boa, mas é uma coisa que não é urgente na sua vida.
Se você não fizer, você vai conseguir passar sem. Que foi esses exemplos que eu dei, né? Tratamento de beleza. É claro, faz bem, né? Pra autoestima, você vai se sentir bonita, enfim. Só que é num momento que você pode arcar, que você tá livre de dívidas, que você tá com o seu orçamento todo controlado, e aí você vai escolher, quero fazer isso ou não. De repente você vai até se acostumar sem e nem vai sentir falta. Depende do caso, né? A número 8, pessoal, é uma dica assim de ouro para você que tem sua família, né? Que não mora sozinho, é você envolver as pessoas da sua casa na economia. Aqui em casa, gente, eu posso dizer que eu sou a mais centrada, né? Eu era, porque eu acho que agora a Estela tá um pouquinho mais que eu, às vezes. Mas muitas coisas assim, eu levei o meu marido junto, sabe? Eu tava lembrando aqui, ó, por exemplo, quando eu casei com meu marido, ele tinha o costume de só pagar os juros da hipoteca. Porque aqui é assim, rapidinho pra não ficar longo, né? As pessoas aqui hipotecam casa. É o mesmo que o financiamento do Brasil, né? Só que elas têm o costume de fazer uma hipoteca que você vai pagar até a data da sua aposentadoria. Então, fica uma hipoteca baixa, só que assim, você não abate muito, como no Brasil, sabe? Você pode levar ela até o dia que você se aposentar e aí lá no fim vai estar quitada. Só que tem outra opção, tem duas opções. Ou você faz isso, porque aí você tá pagando praticamente só juros todo mês. Ou você escolhe por um outro modelo de hipoteca que vai abatendo mês a mês, entendeu? Só que aí, claro, a parcela vai ser maior. Então, quando eu casei com meu marido, que eu me dei conta disso, né? Que a casa ele não tava quitando nada por mês, ele só tava pagando juros. Ele já tinha uma casa, né, lá, aquela outra lá da época que a gente casou. Então eu falei assim, ui, peraí, vamos rever isso. E naquela época, gente, mesmo sem eu trabalhar ainda, né, que vocês lembram daquela época, eu não falava língua e tal, e depois eu tive neném, a gente mudou a hipoteca e a gente foi conseguindo, pouco a pouco, abater todo mês na hipoteca. Só que isso graças ao quê? Graças a técnicas econômicas, né? Só que eu não mudei tudo em um mês pro outro, assim, gente, não. Isso eu tenho plena consciência que foi com o passar dos anos, porque no começo eu nem sabia como economizar, né, na rotina de uma casa, quanto mais aplicar. Eu não economizava, eu ia num mercado, comprava tudo no mesmo mercado. Produtos de limpeza, fralda para minha filha, frutas, legumes, verduras, gêneros secos, tudo no mesmo, só para não ter trabalho, né? E também porque na época eu tinha uma bebê. Mas enfim, então muitas coisas eu ajudei, né, o meu marido a mudar. Isso daí de só em um mercado era hábito também do meu marido, e além do mais, no mais caro. Roupas de marca, meu marido também tinha muito hábito de roupa de marca. Então assim, gente, não é que você vai ser uma ditadora, sabe? Mas deixa eu te contar um segredinho, você vai levando a sua família a enxergar quais os benefícios vocês vão ter se sobrar mais dinheiro todo mês na conta. Vou te dar um exemplo bem claro, gente. Meu esposo tinha esse costume de roupa de marca, né? E aí, teve uma época que ele tinha comprado uma calça jeans, devia ter uns 3, 4 meses por aí só. E aí, gente, a calça jeans não me aparece com um furo, não era um descosturado, era assim um furo que não dava pra consertar, porque ia ficar feio. Na parte de trás, assim, do lado do bolso, e ele tinha pagado caríssimo, porque era de marca. Quando ele era solteiro, ele só usava roupa de marca. E aí eu fui mostrando pra ele, né? Eu falei assim, olha, tá vendo, ó, essa aqui você pagou tanto e já furou. Será que não compensa comprar uma coisa mais básica? Porque assim, o importante é o tecido, não é a marca, né? Então essa daí, ela carrega o emblema, o logo da marca. E tá furando. Se fosse uma coisa que fosse te durar 5, 6 anos, eu te apoiaria a comprar roupa de marca. Mas não dura. Então você não acha que a gente tá gastando muito, tá jogando dinheiro no lixo? Aí no início ele foi resistente, sabe, gente? Tive que ir indo, aí depois foi uma camisa polo, que furou tudo aqui, ó, nessa costura, sabe? Sabe quando faz os buracos do lado?
Aí eu falei, olha, sua blusa já furou, entendeu, gente? E coisa de marca, ele só queria coisa de marca, era sapato, jeans, polo, tênis, tudo de marca. E aí, com o tempo, ele foi abandonando esse hábito, sabe? E hoje em dia ele olha muito mais o tecido, ele até me pergunta agora, ele, o que que você acha dessa aqui? Será que esse tecido tá bom? Que não sei o que, ele me pede opinião, sabe, antes de comprar. Então você tem que demonstrar para sua família que vale a pena. Não é você ser mão de vaca, é você não dar o seu dinheiro para quem não merece. Por exemplo, essa marca aí, eu não gosto de ficar denegrindo ninguém, né, gente? Mas é uma marca de jeans muito famosa. Então, assim, você foi lá, entregou o seu dinheiro suado que você ganhou pra essa marca, pra ela te entregar um jeans que vai furar em 4 meses. Tipo assim, não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Só se você não tivesse mais aonde enfiar o seu dinheiro. Aí nessa mesma dica, gente, a nossa filha, desde pequena, a gente deu mesada pra ela, tá? E isso eu posso te garantir que faz um super efeito, pelo menos na minha filha fez, né? Quando eles estão maiores. Porque a criança vai se habituando até aquele limite financeiro. Ela sabe, minha mesada acabou, acabou. O que que a gente combinou com a nossa filha? Necessidades básicas. Era tudo a gente que paga, né, com o nosso dinheiro. E, por exemplo, hoje em dia, né, que ela tá maiorzinha, quero ir no shopping com as minhas amigas, comer um lanche, é o dinheiro da mesada. Quero comprar um gibi novo que surgiu não sei onde, é o dinheiro da mesada. Agora, alimentação, roupas, necessidades da escola, é tudo a gente que paga. E aí, hoje em dia, ela até tem guardada da mesada dela, né, que ela foi juntando, e ela sabe controlar. Ela sabe controlar o dinheiro e vai crescendo com aquela noção de que, poxa, o dinheiro não é infinito na cabeça, né, gente? Então essa é uma dica pra você, se quiser aplicar com os seus filhos, porque funciona bastante. Porque eu percebi, gente, que assim, criança, eles não têm aquele raciocínio ainda, né, porque eles são muito pequenos, de pensar, não, o meu pai, a minha mãe, eles vão lá numa empresa, eles trabalham, aí cai um dinheiro na conta deles e a gente pode gastar, mesmo porque hoje em dia tudo é cartão, né? As crianças não têm mais essa noção, né? Tem até criança que fala, ai mãe, vamos lá, você passa o cartão. Quem nunca ouviu, né? Umas crianças falando assim, como se o cartão é assim, é infinito o dinheiro que tem lá. Então as crianças não têm muito, né? Então, quando minha filha era pequena, a gente dava dinheiro em papel, né, moeda pra ela. E aqui, a partir dos 12 anos, você pode fazer uma conta infantil junto com a sua, né? Então, desde os 12, ela tem o cartão dela. E ela mesma olha o saldo, o que ela quer, ela passa pra poupança. E é isso, gente. Vale super a pena você envolver a sua família, tá bom? E agora eu quero fazer uma reflexãozinha com vocês. Essas foram as 8 dicas, né? E pessoal, a gente às vezes fala, né, ai, vamos baixar custo de vida, vamos se privar disso, vamos se privar de aquilo. Só que assim, vocês podem ver que as dicas que eu tento passar aqui pra vocês é pra você se privar o mínimo possível das coisas, porque você tem que ter o seu orçamento de lazer, porque é a paz mental, né? Isso tá aliás, saúde mental, tá em vídeos anteriores. Qualquer coisa vocês voltam e eu vou lembrar de deixar a playlist aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então assim, mas eu vou economizar tanto, né? A gente tem que viver o dia de hoje, X. Sabe o que eu penso, gente? O tanto de pessoas que eu tô vendo que estão tendo uma velhice difícil, sabe? Não só aí no Brasil, tá? Aqui na Holanda também. Porque dependendo da faixa que você se aposentou, a sua aposentadoria, ela vai ser muito baixa. Ela vai ser assim, o mínimo. E até onde eu tô sabendo, me deixem aqui quem tiver informação melhor. No Brasil, você não se aposenta com mais de 8 mil reais, se não me engano, né, gente? Vou até procurar no chat, ver se eu acho alguma informação e depois eu deixo aqui. Mas eu fiquei sabendo que é assim, vamos supor que você ganhava 15 mil por mês, vai, quando você foi se aposentar. Você não vai ganhar mais que 8 mil na sua aposentadoria. Então, imaginou, gente, isso já é um custo de vida que cai pra metade, né? Você vai ter que reduzir o seu custo de vida pela metade. Então, assim, quando você se aposentar, você já tem que ter a sua vida toda resolvida. A casa própria,
carro quitado, sem dívidas e conseguir viver com aqueles 8 mil reais, sabe, gente? E aqui não é muito diferente. Por isso que eles querem quitar a casa até quando aposenta, né? Então, gente, não é você viver pensando só no futuro, é você curtir o presente também. Só que para depois você não se arrepender, porque hoje em dia, graças a Deus, né, tem a medicina aí e tudo, as pessoas estatisticamente estão vivendo mais, né? Estão ficando mais velhas. Só que a gente não consegue trabalhar para sempre. A nossa força de trabalho vai até certo limite. Então, assim, hoje em dia, eu acredito que você que está assistindo esse meu vídeo ainda está em idade de trabalhar. A gente ainda consegue, né, fazer um quebra-cabeça, cambalear daqui e ali e tentar se preparar. Mas e quando você não tem mais força de trabalho? Aí complicou, porque assim, mesmo que você se aposente com a máxima, você vai ganhar 8 mil reais. Se você se aposentar com a mínima, você vai ganhar 1.600, né? Que eu tenho familiares que ganham isso, gente, o salário mínimo, 1.600. Como vai ser, né, a sua velhice? O que você vai fazer? Então, assim, não, eu quero estourar tudo agora, eu vou passear, eu vou em todas as praias que eu quero, eu vou comer tudo que eu quero, eu vou nos melhores restaurantes, ok. Mas e a sua velhice se você não puder tomar nenhum cafezinho ali na esquina? Será que vai ter graça, né? Eu acho que não. Então, deixo essa reflexão para vocês e aguardo os comentários de vocês, muito curiosa aqui. Um grande beijo e fiquem inscritos, porque logo, logo tem mais vídeo. É só eu ter o tempo de sentar aqui e gravar, porque eu já tenho material, tá bom, gente? E quem quiser, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum familiar que quer baixar o seu custo de vida, que eu vou adorar, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!